Fala moçada, vamos retomar então a resolução dos exercícios sobre crase a partir do 11º exemplo. Vamos lá. É necessário analisar a questão. A crase foi colocada aqui. Vamos aplicar o macete. Quem analisa, analisa algo. Opa, o verbo é transitivo direto, não exige preposição. O que a crase está fazendo ali então? De cara nós já podemos marcar como falso. Se o verbo é transitivo direto, não exige preposição, não há possibilidade que haja a crase, beleza? Esse a representa apenas o artigo de a questão. A crase não existe ali. Vamos ao 12º. Tal impasse leva à segregação social. Mais uma pegadinha, olha só. Quem leva, leva a alguma coisa ou a alguma coisa? Vocês vão pensar, Marcelo, quem leva, leva a alguma coisa. O verbo transitivo direto. Pessoal, muita atenção em relação a esse verbo levar. Ele, em alguns casos, pode ter o sentido de ocasionar, de acarretar. E nesses casos, ele vai ser transitivo indireto, isto é, vai exigir preposição. Então, quem leva, leva a alguma coisa. Olhem só, tal impasse ocasiona a segregação social, acarreta a segregação social. Então, tem preposição, conforme eu já disse. Então, tem preposição. Beleza, vamos ver agora se tem artigo. Segregação social. A segregação social é um problema, ponto. Frase gramaticalmente correta, o a artigo apareceu, então esse a representa tanto preposição quanto artigo. Portanto, a crase aqui seria obrigatória. F também. Vamos ao 13º. A família assistiu à série. A crase foi colocada aqui. Quem assiste, assiste algo ou a algo? Vamos aprender essa regência. Depende muito do sentido. Pessoal, o verbo assistir, no sentido de ver, observar, ele é transitivo indireto. E nesse caso aqui, nós temos esse sentido. A família viu a série, observou a série, visualizou, no caso. Então é transitivo indireto, tem preposição. Mas existe também o verbo assistir no sentido de prestar assistência, prestar auxílio. Esse é transitivo direto, tá? Mas vamos lá, nós estamos trabalhando aqui com o verbo assistir no sentido de visualizar, de ver. Então, tem preposição. O primeiro a de preposição a gente já identificou. Vamos ver agora o artigo. Série. A série é muito boa, ponto. O artigo funciona, portanto, a crase está correta. Então, marcamos V. Vamos ao 14º. O desemprego surgiu devido à crise econômica. Muitas pessoas deslizam aqui diante dessa expressão devido. Tem preposição ou não tem preposição? Pessoal, esse devido, no sentido de causa, de indicar uma causa, ele exige preposição, tá? Sempre vai ser devido a alguma coisa, devido a tal fator, devido a esse motivo. Então, tem um a de preposição, beleza? Beleza, já identificamos o primeiro a. Agora vamos ver aqui o termo que vem depois. Crise econômica. Elaborando a frase hipotética. A crise econômica é ruim, ponto. Vocês podem perceber que eu elaboro frases bem superficiais, né, para facilitar. Então, a crise econômica é ruim, ponto. O a funciona como um artigo. Então, temos um a de preposição e um a de artigo. Portanto, a crase seria obrigatória. Nós temos aqui um F de falso, frase gramaticalmente incorreta. Vamos ao 15º. O consumo de bebidas alcoólicas causa malefícios à saúde. Crase foi colocada aqui. O que causa? Causa algo a alguém, certo? Então, olha só, causa malefícios, objeto direto, a alguma coisa, a alguém. Nós temos o a preposição, certinho? Analisamos a regência do verbo causar. O a preposição está ali. Vamos ver agora o termo que vem depois. Saúde, caramba. Não, é a única vez que eu escrevi saúde, né? Pensei que eu tivesse repetido. Saúde, um substantivo feminino. A saúde é um direito do cidadão brasileiro. O a artigo apareceu, funcionou gramaticalmente, então aqui esse mesmo a representa preposição e artigo, novamente. Frase gramaticalmente correta, então marcamos V. Vamos ao 16º exemplo. Essas atitudes contrariam a Constituição Federal. E aí, tem crase ou não tem? Algumas pessoas marcariam crase aqui. Vamos analisar? O verbo contrariar, no caso aqui, essas atitudes contrariam, ele é transitivo direto, não exige preposição. Então, um a aqui, no caso, ele não representa preposição, representa apenas o artigo de Constituição Federal. Neste caso, frase gramaticalmente correta. Marcelo, mas eu já vi uma formulação
em que há a crase diante dessa expressão? Vamos lá. O verbo contrariar é transitivo direto, mas há algumas expressões relacionadas a esse verbo contrariar que podem exigir preposição. Por exemplo, minha posição, vamos pensar na frase, minha posição é contrária à sua, ponto. O que é contrário a alguma coisa. Então essa expressão contrário já exige preposição, mas o verbo contrariar não. Beleza? Então prestem muita atenção nesses detalhes que são fundamentais para a identificação da crase. Beleza? Vamos lá então, 17º. O indivíduo tem aversão a uma característica peculiar da vítima. Crase foi colocada aqui. Vamos ver. Quem tem aversão a alguma coisa, certo? Então o a é preposição, a gente identificou. Não marquem a crase ainda. Vou voltar, vou repetir sempre isso. Não se precipitem. Vamos ver agora se tem artigo. A expressão que vem depois é uma característica peculiar da vítima. Vamos colocar um a antes. Há uma característica peculiar da vítima foi identificada. Ponto. Não funciona, certo? Por que não? Nós temos aqui um artigo indefinido. Artigos indefinidos não admitem artigos definidos, como nós já vimos nas últimas aulas. Portanto, esse a com crase está equivocado. Frase gramaticalmente incorreta, então F. Vamos lá, 18ª frase. A situação é semelhante àquilo que ocorreu em 2011. O aquilo aqui está com uma crase. Que palavra esquisita, Marcelo. Aquilo com crase, ele é masculino. Que isso? Tá estranho isso aí. Vamos ver? Olhem só. O que é semelhante? É semelhante a alguma coisa. Tem preposição. Agora vamos ver aqui se tem um artigo. Vamos aplicar um macete que o Marcelo explicou. Aquilo que ocorreu em 2011 foi ruim, ponto. Frase gramaticalmente correta. Aquilo que ocorreu em 2011 foi ruim. Tá errado, então não tem crase. Pessoal, casos especiais que eu já expliquei. Nessa situação nós temos um pronome demonstrativo, que é iniciado pela vogal A. Eu expliquei isso a vocês, não se esqueçam. Aqui, excepcionalmente, vocês não aplicam o macete, tá? Não há a identificação de preposição e artigo, mas somente de preposição e vogal A que inicia esse pronome. Show de bola? Então não se esqueçam disso. Um A representa a vogal que inicia a palavra, o outro A representa a preposição. Então aquilo aqui fica com crase, beleza? Frase gramaticalmente correta. Outra situação, pessoal, que eu esqueci de comentar com vocês, já vou comentar nesse vídeo. Olhem só, não há diferença na pronúncia, tá? Então vocês não precisam pronunciar do tipo, a situação é semelhante a aquilo, não precisa dobrar aí, no caso, essa pronúncia não, tá? A pronúncia é a mesma, tanto para essa situação quanto para todas as outras. Aqui, a família assistiu a série, não precisa prolongar esse a não. Pronúncia normal, beleza? Como se fosse um a mesmo. Show de bola? Vamos lá então, já estamos acabando. Não se deve comparar 2010 a 2020. Aqui a crase não foi colocada. E aí, o que nós temos aqui? Vamos lá. Não se deve comparar 2010 a 2020. O que se compara... na verdade, vamos pensar de outra forma. Não se deve comparar algo a outra coisa, certo? Então, nós temos esse a representando preposição. Beleza, o a aqui, sem a crase, até então, ele é possível. Agora vamos ver se tem artigo. O termo que vem depois, 2020, que é um numeral. Vamos ver aqui então. 2020 foi um ano bom. Frase gramaticalmente correta. A 2020 foi um ano bom. Não está correto, certo? Então, numerais não admitem artigo, portanto, nunca vai haver crase diante deles. Show de bola? Nesse caso, frase gramaticalmente correta. Para finalizar, vamos lá, depois de uma longa sequência de aulas de crase, de teoria e resolução de exercícios, os brasileiros superaram a pandemia. Eu espero afirmar isso num contexto comunicativo, espero afirmar isso de fato daqui a um tempo, para a gente sair logo dessa quarentena. Então vamos lá, os brasileiros superaram a pandemia. Quem supera, supera algo ou a algo? Pessoal, quem supera, supera algo. Não tem preposição. Superar é um verbo transitivo direto, beleza? Então se não tem preposição, a crase já é proibida. Esse a representa apenas um artigo, beleza? De a pandemia aqui no caso. Vamos ao gabarito.
FFV, FV, VFV, VF. Está aí para que vocês acompanhem as aulas, sugiro que vocês analisem, observem, se precisar, vocês podem revisar as aulas, assistam novamente, tá? Elas são importantes para que vocês reduzam os desvios de crase na competência 1 da redação do Enem. Galera, muito obrigado, já estou trabalhando nas gravações do conteúdo sobre vírgula, podem aguardar aí, se inscrevam aqui no canal, compartilhem os vídeos, tá? E estou muito feliz com esse retorno que eu recebo de alguns alunos, de algumas alunas, que estão me dizendo aí que as aulas estão bacanas, estão boas, fico muito feliz por isso. E é isso aí, pessoal, grande abraço para vocês e até a próxima.